você me perguntou a minha visão sobre Jesus. Eu tenho certeza de que ele foi um personagem físico, né, histórico, e o principal motivo disso é a própria existência do cristianismo do jeito como ele é e dos evangelhos, porque se Jesus não houvesse existido, os evangelhos seriam muito diferentes e, por consequência, a fé cristã também seria muito diferente. Ah, Jesus foi um ser humano que acreditou que ele era um mensageiro de Deus, que ele seria o salvador de Israel, que iria libertá-lo do jugo dos romanos, daquele império que estava oprimindo o povo dele com impostos pesados e exigências pesadas demais. E aquele povo estava sofrendo não só por esse fato político, mas também pelo fato religioso, porque as escrituras dos judeus diziam que eles eram o povo eleito, que Deus escolheu Abraão, que foi o patriarca deles, que Deus fez uma promessa com Abraão, que Deus se revelou aos filhos depois de Abraão, que Deus tirou aquele povo do Egito, né, fazendo com que o Mar Vermelho se abrisse. Ele fez inúmeros milagres, livrando esse povo da, da destruição. E agora parecia que Deus estava longe, como se Deus tivesse se esquecido deles. Então, nesse contexto turbulento, surgiu Jesus, né? E na época de Jesus havia várias pessoas que foram consideradas messias ou salvadores, né? E Jesus foi um deles. E se você olhar os evangelhos, é bem curioso, porque qual foi o primeiro evangelho escrito? O primeiro deles foi o de Marcos, né? O evangelho de Marcos, que mostra Jesus se apresentando a João Batista logo no início do livro, para ser batizado. E o evangelista diz que João Batista batizava para o perdão de pecados. Ele não diz que Jesus não era pecador, ele não diz por qual motivo Jesus fez isso. Então, qualquer leitor que leia o texto tal como ele é, vai entender que Jesus era pecador, que Jesus queria se consagrar a Deus. E ele se apresentou para João Batista, que era um homem que dizia que o reino de Deus estava se aproximando. E aí, quando Jesus é batizado, o texto diz que o céu se abre, o Espírito de Deus desce sobre ele na forma de uma pomba, e uma voz dos céus diz: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A partir dali, Jesus começa a fazer milagres, começa a expulsar demônios, começa a levantar paralíticos, começa a dar vista aos cegos. E aí uma multidão começa a procurá-lo, a ponto de ele não conseguir ficar muitas vezes em terra firme. Ele precisa ficar em um barco, né? Aí ele se distancia e fica ali pregando para as pessoas a partir do barco. E no capítulo 3 do Evangelho de Marcos, os irmãos de Jesus, acreditando que ele estava louco, vão procurar a mãe e levam a mãe até a casa onde Jesus estava pregando e curando. E a multidão fala para Jesus: Sua mãe e seus irmãos estão lá fora. O que Jesus responde? Aquele que cumpre a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha que interessante, a família de Jesus não acreditava nele e achava que ele estava louco. Mas como isso seria possível se Jesus nasceu de uma virgem após o anúncio feito por um anjo, né? Fica claro pelo Evangelho de Marcos que na época em que isso foi escrito ainda não havia essa versão do nascimento de Jesus. Até porque se houvesse, com certeza, ela estaria ali logo no início do Evangelho. Esse fato jamais teria sido omitido. E como a mãe de Jesus acompanhou os seus filhos ali, quando eles queriam tirar Jesus daquela situação, eles queriam encerrar o trabalho dele, achando que ele estava fora de si, Jesus então vira as costas para sua família biológica, dizendo que a sua família agora era espiritual, porque Jesus dizia que o reino de Deus já havia chegado. Ele era o rei.
enviado por Deus, e aqueles que estavam com ele iriam herdar esse reino. Depois, lá no capítulo 13, quando ele fala sobre a destruição do templo, em que não ficaria pedra sobre pedra, ele diz que haveria guerras, nação contra nação, reino contra reino, haveria pestes, terremotos, e ele diz que depois disso tudo, todos veriam o sinal do Filho do Homem descendo dos céus com poder e grande glória, e ele mandaria os seus anjos a juntar os eleitos de todo o mundo, né? E aí ele diz: não passará esta geração sem que tudo isto se cumpra. Ele foi bem claro ali que naqueles dias ainda todos veriam isso, o Filho do Homem descendo dos céus, né? E quem é o Filho do Homem? Se você fizer uma pesquisa básica nos evangelhos, você vai ver que Jesus sempre usava essa expressão para falar dele mesmo. Ele disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, né? Ele disse que aquela geração iria rejeitar o Filho do Homem. Era necessário que ele fosse rejeitado, né? Assim como nos dias de Noé as pessoas rejeitaram aquele profeta. E veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será nestes dias, ele falava. Então Jesus estava consciente, ou melhor, ele estava convicto de que ele seria o cara que iria resolver o problema de Israel, porque ele era o Messias, ele era o Cristo, né? E o autor do Evangelho de Marcos diz que Jesus se tornou Cristo onde? No seu batismo. Cristo significa ungido, é o mesmo que Messias, é o mesmo significado. Jesus, o ungido, ali no batismo de João. Foi ali que ele se tornou Messias, porque o Espírito de Deus o revestiu. E nesse espírito, nesse poder, é que ele fazia os milagres, né? A tal ponto que chegou uma hora que as pessoas perguntam para ele: com que autoridade você faz essas coisas? Ou seja, esses milagres. E Jesus responde com uma pergunta: ele fala, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Né? E as pessoas não respondem para ele. O que Jesus quis dizer ali é que o batismo de João era a chave de entender a autoridade que Jesus exercia na terra, né? Porque foi no batismo de João que ele recebeu a filiação divina, foi ali que ele se tornou filho de Deus. Filho de Deus no Evangelho de Marcos é você ser usado por Deus, é você estar unido a Deus, é você ser o rei nomeado diretamente por Deus, né? E também quando ele vai levantar um paralítico que é trazido a ele através das telhas de uma casa, as pessoas descem ali a maca do paralítico, ele fala: os teus pecados são perdoados. Aí os líderes perguntam para ele assim: ué, mas como que você perdoa pecados se só Deus pode fazer isso? Aí ele fala: olha, para que vocês saibam que o filho. Perdão, ele diz assim: o que é mais fácil? Dizer os seus pecados são perdoados ou levanta-te e anda? Mas, para que saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, eu digo: toma o teu leito, levanta e anda. E aí o paralítico faz isso, né? Novamente, olha aí, Jesus diz que ele tem poder de fazer aquilo que Deus faz, que é perdoar pecados. E perdoar pecados é uma tarefa tão difícil quanto levantar o paralítico, porque é necessário o poder divino para isso, tanto para uma coisa como para outra. E ele levanta o paralítico para mostrar que ele tem poder na terra para perdoar pecados, porque ele recebeu a autorização de Deus para agir em nome de Deus na terra, como representante de Deus. Isso é o significado de Messias ou Cristo, né? Significando que para o autor desse evangelho, Jesus era apenas um homem que teve essa missão especial a partir do seu batismo. Ele não nasceu de uma virgem, ele não existia antes da concepção, ele não nasceu por algum modo especial, ele não existia antes, né, da sua concepção, ele era um homem como qualquer outro, e muito menos era Deus.
Porque se ele fosse Deus, ele não diria que ele tem poder na terra para perdoar pecados, né? Ele diria: eu tenho poder para perdoar pecados no céu, né? Porque Deus está no céu. Mas ele diz que ele tem poder na terra, né? Porque Deus perdoa no céu e ele perdoa na terra, né? Como representante de Deus. E sabe o que é curioso? É que o Evangelho de Marcos, nos manuscritos mais antigos que nós temos, termina no capítulo 16, versículo 8, quando as mulheres ouvem os anjos dizendo no sepulcro vazio que Jesus ressuscitou e que elas deveriam anunciar isso aos apóstolos. E elas saem, mas não dizem nada a ninguém, com grande medo. É assim que termina a versão mais antiga do Evangelho de Marcos. Isso é surpreendente, né? Como que o autor começa sem falar nada de Jesus antes do batismo de João e termina sem falar nada sobre as aparições de Cristo e muito menos a subida dele para o céu, né? É porque na época essas histórias ainda não estavam consolidadas. É bem curioso, porque o capítulo 16 ele começa falando de Maria Madalena e várias outras mulheres saindo logo cedo ao nascer do sol para o sepulcro. E aí, décadas depois, no mínimo, foram acrescentar a partir do versículo 9, que diz assim: tendo Jesus ressuscitado no domingo de manhã, apareceu primeiro a Maria Madalena, e ela partiu para anunciar isso aos apóstolos. Você nota que não existe uma continuidade do versículo 8 para o versículo 9, porque o versículo 1 já começou falando de Maria Madalena, né? O versículo 8 termina com Maria Madalena e as outras saindo do sepulcro e ficando quietas por medo. Aí no versículo 9, ele retoma o assunto, falando que, tendo Jesus ressuscitado, ou seja, isso aí é uma outra história independente, que foi acrescida para dar sentido, para dar o final ao Evangelho de João, ou melhor, ao Evangelho de Marcos. Ele fala assim que Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena e as outras mulheres. Elas não estavam todas juntas? Cadê elas? E o autor diz: aí ela partiu para anunciar aos apóstolos, mas ela partiu de onde? Ela não estava junto com as outras, né? Tem uma descontinuidade da narrativa aí. E é quase que um consenso entre os teólogos que esse final do Evangelho de Marcos não faz parte do original, sabe? Muitos pastores estudiosos nem usam mais esse texto nas suas igrejas. E é um texto muito importante, porque ele mostra Jesus aparecendo para as mulheres, para os discípulos, e aí ele fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho, aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. E em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Aí Jesus é levado aos céus e se senta à direita de Deus. Isso tudo é uma construção posterior, né? Porque como Jesus falhou miseravelmente, lá na cruz, quando ele estava morrendo, ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Ecoando o Salmo 22, o lamento de Davi, né? Jesus viu ali que a obra dele não seria cumprida. E os apóstolos ficaram grandemente traumatizados. Os discípulos ficaram chocados, tiveram uma crise existencial aguda, ficaram sem chão e começaram a fantasiar. Alguns tiveram alucinações, outros sonharam, outros tantos começaram a ouvir histórias de pessoas que afirmaram terem visto alguém parecido com o mestre andando por certo local. E aí as histórias da ressurreição começaram a aparecer. As pessoas não aceitaram o fato de que ele havia morrido, ainda mais daquele jeito tão brutal, daquele jeito tão vergonhoso, né? A morte na cruz era a pior morte que uma pessoa poderia ter na época. Era um fator de desgraça reservado só para os piores párias, né? Para os inimigos da sociedade. Então, a morte daquele homem tão carismático,
tão cativante, tão magnetizador, né, que tinha ali uma visão tão nova da religião judaica, simplesmente fez com que surgisse esse fenômeno de uma seita dentro do judaísmo que dizia que Jesus era sim o Messias, e eles começaram a reinterpretar a morte dele para tentar encaixar esse fato dentro da missão de Messias que Jesus supostamente tinha. Aí eles foram para as escrituras hebraicas para tentar encaixar Jesus ali dentro. É por isso que o evangelho de Mateus, que é o segundo evangelho, ele começa com a visita do anjo a Maria, anunciando o nascimento de Jesus, dizendo que ele seria o rei de Israel. E aí ele fala assim: isso vai acontecer para que se cumpra o que disse o profeta Isaías: a virgem conceberá e dará à luz um filho. Mas se você vai lá no livro de Isaías, capítulo 7, você vê que isso não tinha nada a ver com o Messias. O profeta Isaías estava falando para o povo da época dele. O rei da Síria estava ameaçando invadir Israel, e aí ele fala para o rei: pede um sinal e lhe será dado. Aí o rei fala: não, eu não vou colocar Deus à prova. Aí Isaías fala: ó casa de Davi, ouçam isso, o próprio Senhor lhes dará um sinal. A donzela conceberá e dará à luz um filho. E antes que ele saiba distinguir o bem do mal, os assírios virão e assolarão esta terra. Era essa a profecia. Lá no hebraico não fala de virgem, ele usa a palavra alma. Se ele quisesse falar de virgem, teria uma palavra mais apropriada, que era betulá. Quando o evangelho de Mateus foi escrito, ele não usou o texto hebraico para citar essa passagem. Ele usou a Septuaginta, que era a versão grega das escrituras. E nessa versão grega foi cometido um erro de tradução em que eles usaram a palavra partenos, que é virgem. Ou seja, o autor tentou fazer ali uma bricolagem. Ele tentou recortar um texto e tentou fazer com que Jesus fosse o cumprimento de uma suposta profecia que não tinha nada a ver com um evento que aconteceria séculos depois, né? Não era falando do Messias que iria nascer de um modo milagroso, mas sim de algo que serviria de marco temporal para as pessoas da época do profeta sobre um evento político, sobre uma guerra que aconteceria. Tanto é que o texto não fala que a alma, né, a moça jovem conceberia sem homem. Porque se alguém falar para você assim, ó, a virgem vai ter um filho, obviamente que você entenderia que essa virgem teria uma relação sexual, ela deixaria de ser virgem, né? Também esse texto de Isaías não fala que a virgem conceberá sem conhecer varão. Se ele quisesse dizer isso, ele teria colocado, né? Mas mesmo assim ficaria sem sentido, porque como que na época de Isaías isso iria ocorrer, né? Ele estava falando de uma coisa que aconteceria naqueles dias, e nenhum cristão acredita que nos dias do profeta Isaías teve uma virgem que concebeu milagrosamente, né? Então, assim, quando você observa essa história em volta de Jesus, fica muito claro que ele não foi um personagem 100% fabricado, porque se ele fosse, nós não teríamos textos em que ele afirma que naquela geração o reino de Deus seria implantado de forma visível, né? Ele acreditava que ele era o rei e, portanto, o reino já havia chegado, mas ele não havia tomado posse ainda. Se o Jesus fosse fabricado, não haveria essas profecias que falharam. Os relatos da ressurreição seriam coerentes entre si, mas eles não são. Como eu citei, Marcos fala que as mulheres saíram cedo ao nascer do sol, enquanto o Evangelho de João fala apenas de Maria Madalena, não fala das outras mulheres, e ele diz que ela chegou ao sepulcro quando era escuro.
Marcos diz que elas saíram do sepulcro e não falaram nada por terem medo. Mateus diz, elas saíram com grande alegria e contaram aos apóstolos, né? Para não falar de outras contradições que resultam do fato de que nós tínhamos várias pessoas contando histórias diferentes, cada uma delas tentando encontrar um sentido para a morte inesperada de Jesus de Nazaré, né? E tentaram fazer de conta que ele era o Messias e que a morte dele fazia parte do plano de Deus. Aí eles ficaram pegando partes do Antigo Testamento, ali das Escrituras, para fazer de conta que Jesus tinha cumprido profecias antigas, como essa de Isaías, também o capítulo 53 de Isaías, que fala do servo sofredor, verdadeiramente ele foi moído pelas nossas transgressões, né? E foi traspassado pelas nossas iniquidades, como se fosse a crucificação. Mas a verdade, cara, é que todas as supostas profecias messiânicas que os cristãos usam têm uma explicação razoável à luz do contexto histórico das próprias profecias dentro ali daqueles profetas antes de Jesus. Tudo é explicado. Tudo é, se você pegar os vídeos dos rabinos no YouTube, você vai ver que eles sabem explicar direitinho, tintim por tintim, essas supostas profecias sobre Jesus, né? E nunca nenhum cristão jamais convenceu nenhum judeu, com base nas escrituras hebraicas, de que Jesus era o Messias. O único local em que isso ocorre é nas páginas do Novo Testamento. Ali você vê isso, mas na vida real isso não se verifica, né? E a minha visão de Jesus não é que ele tenha sido uma invenção e nem mesmo um grande mestre, porque as coisas que ele ensinou, que nós temos acesso, pelo menos, né, que estão nos evangelhos, nos 4 evangelhos reconhecidos pelos cristãos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, elas não são coerentes entre si. O Jesus do evangelho de João não é o mesmo dos evangelhos sinóticos. Em João, Jesus já é totalmente divino, ele é homem, mas ele também é divino, ele é um Deus, né? Ele é um ser que já existia desde a eternidade e por meio do qual todas as coisas foram criadas. E ele vem ao mundo de um jeito que não é explicado. O autor ele nem se preocupa em explicar como que Jesus se fez carne, porque para ele isso não interessa, né? O nascimento virginal é uma coisa que nem passa pela cabeça dele, porque não importa o modo como Jesus entra no mundo. O que importa é que antes de vir ao mundo, ele já era o Logos, né? Que a gente sabe que é um conceito da filosofia grega, lá de Heráclito de Éfeso. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. E Jesus diz nesse evangelho que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ele fala, né? E nesse evangelho, Jesus se aproxima dos samaritanos, né, que era um povo separado dos judeus, que não acreditava nas mesmas coisas que os judeus e que não tinha comunicação com os judeus. E depois que ouvem Jesus, os samaritanos falam: verdadeiramente este é o Salvador do mundo, né? Jesus fala para Nicodemos, que era um líder judeu: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso não combina com o Jesus dos primeiros evangelhos, que diz que ele não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando a mulher Cirofenícia vai procurar Jesus, ele diz: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos porcos, ou melhor, dar aos cães, né? Chamando ela de cachorra, porque ela não era judia, ela não fazia parte do povo eleito que eram os judeus, né? Jesus fala para os apóstolos: vão pregar e não vão não vão pelo caminho dos gentios, preguem somente aos judeus.
e vocês não terminarão de percorrer as aldeias antes que venha o Filho do Homem. Novamente, ele prometeu que naqueles dias ainda o Filho do Homem se manifestaria nos céus para restaurar o reino a Israel, né? Tem muitas passagens onde ele fala sobre isso, que alguns aqui estão que não morrerão antes que vejam o reino de Deus vir na sua glória, né? Então, cara, para mim Jesus foi apenas um homem como tantos outros por aí que se deixaram levar pela própria fantasia. Ele também talvez tinha até algum problema psiquiátrico, alguma mania de grandeza, alguma megalomania. Ensinou sim muitas coisas verdadeiras, muitas coisas boas, né? Que como nós temos ali nos evangelhos mais confiáveis, quando ele falou sobre você amar o próximo como a si mesmo, e o resumo da lei, né, toda, é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Só que isso já estava não só nas próprias escrituras hebraicas, isso já havia sido ensinado por Moisés, mas também por outras religiões, inclusive pelo próprio budismo, né? Então eu não vejo nada assim de original em Jesus a ponto dele se destacar como um mestre que merece atenção por uma pessoa que tenha amor à sabedoria, ou seja, por uma pessoa com espírito filosófico, sabe? Jesus ele atrai os religiosos e os místicos que acham que ele tenha sido algum tipo de avatar, uma manifestação de um ser celestial, algo assim. E é por tudo isso, então, que eu entendo que ele foi apenas um homem e que não tem nada valioso filosoficamente nas coisas que ele ensinou. E é aqui que eu encerro a minha explicação.